Fala galera, meu nome é Thaleson e nessa resolução de exercício a gente vai resolver o problema pulo do gato que caiu na OBI de 2018 durante a terceira fase do nível Júnior. Vamos lá. Esse problema é o seguinte, ele vai ter uma sequência de n lajotas em uma reta e então cada lajota vai ter uma certa cor, dentre duas possíveis, ou vai ser preta ou vai ser branca. O gato ele inicia na lajota 1, bem no inicinho da reta, e quer chegar na lajota N, na última lajota, com a menor quantidade de passos possíveis, menor quantidade de pulos possíveis. Só que esse gato é meio bolado, ele só pode pular para as lajotas com distância no máximo 2, e também ele só pula para lajotas com a mesma cor. Então, basicamente, vai ter um gato que vai começar no início, que vai chegar no final, seguindo essas duas regras, e ele quer saber a menor quantidade de passos que o gato vai dar para alcançar a lajota N. Para a gente resolver esse exercício, eu vou utilizar programação dinâmica. Então, se você não sabe o básico de programação dinâmica, é bom você dar uma olhada. Esse exercício também pode ser resolvido utilizando busca em grafos ou algoritmo guloso. Só que a resolução desse exercício nessas duas outras formas tem como base as observações que a gente vai fazer na programação dinâmica. Então eu preferi resolver com programação dinâmica, que a partir dela você consegue fazer as outras soluções também. Para fazer uma programação dinâmica, o que é que você vai ter que fazer? Basicamente você tem que fazer duas coisas, né? Descobrir qual é a base. E o que é a base? É um estado em que você já sabe a resposta. E também descobrir qual é o passo. O que seria esse passo? É, a partir de um estado, quais são os estados que você vai ter que percorrer e como é que você vai ter que percorrer para encontrar a resposta do que você está querendo. Como base, a gente pode pegar bem simples aqui, né? Que a gente sabe que o gato começa na lajota 1, então a gente já sabe a resposta para a lajota 1. Então, a distância para a lajota 1 é 0. Então, a gente pode colocar esse caso como um caso da base. Quando o gato está na lajota 1, a distância até a lajota 1 é 0. Ele já começa lá. E qual é o passo que a gente vai fazer? A quantidade mínima para alcançar uma certa lajota vai ser o mínimo de alcançar uma das duas lajotas anteriores mais 1. Com um detalhe aqui que a gente tem que verificar também se uma dessas lajotas anteriores é da mesma cor que a gente está querendo. Por exemplo, essa terceira lajota aqui da figura, a menor distância para chegar nela seria a menor distância para chegar na anterior mais 1, porque eu posso pular daqui direto para cá, ou a menor distância da segunda anterior mais 1. Então, basicamente é isso que a gente vai programar e vamos rumo ao sucesso. Vem comigo. Vamos dar uma olhada só aqui nas restrições da entrada. Ele vai fornecer uma entrada que é um C, que a gente usou sendo N, que vai até 10 a quarta. E depois as cores da lajota, que ele vai dizer se é 0 ou se é 1. Então vamos fazer as variáveis para receber essa entrada. Estou aqui no Code Blocks, vou fazer uma variável C e um vetor para cor. Como são 10 a quarta, coloquei aqui 10 a quarta. Aí vamos lá. Vou fazer uma leitura do C e depois fazer um lar de repetição para fazer a minha leitura. Eu vou colocar aqui desde o 1, enquanto I menor ou igual a C, o I vai aumentando. E eu vou lendo as cores de todas as outras posições. Então, CI. Aí, depois de ler essa entrada, o que é que a gente vai ter que fazer? Agora a gente vai ter que calcular a resposta. Eu vou pegar e criar um outro vetor aqui, que vai ser um vetor de distância, onde a gente vai guardar as distâncias. Eu vou colocar o nome desse vetor como PD, para lembrar de programação dinâmica. E eu vou ter que calcular as distâncias de todos os estados, todas as lajotas. Então, eu vou colocar aqui do mesmo tamanho do vetor de cores. Beleza. Então, vamos lá. Como é que a gente vai calcular isso aqui?
como é que a gente vai fazer essa programação dinâmica? Eu vou fazer aqui uma programação dinâmica interativa, em que eu vou setar no meu vetor as respostas da base. Então, colocar aqui para o PD na posição 1, C0. Por quê? Porque eu sei que na posição 1 a distância é 0. O que eu tenho que fazer mais? Eu tenho que setar os demais estados dizendo que eu não sei a resposta daquela posição. Eu vou setar os demais estados com -1. Colocar para PD na posição I, receber -1. Isso aqui vai indicar que eu inicialmente sei que na posição 1 a resposta é 0. E a partir da posição 2 eu ainda não sei a resposta. Agora vamos calcular essas respostas. A gente poderia ir calculando logo nesse lá de repetição, mas vamos fazer passo a passo aqui. Vamos calcular essas respostas, que eu vou ter que calcular as respostas a partir do 2 até a última posição. A gente viu que a resposta para um estado I vai ser igual ao mínimo entre o pulo 1 e o pulo 2, o pulo de distância 1 e o pulo de distância 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar duas variáveis aqui, P1 e P2, para simbolizar o pulo 1 e o pulo 2. Se, por um acaso, o PD na posição I-1 é diferente de -1, ou seja, se eu consigo chegar na lajota anterior e a cor do I-1 é igual ao cor do I, então eu estou dizendo que eu consigo chegar na lajota anterior e a cor da lajota anterior é igual à minha cor. Se essas duas coisas acontecerem, eu consigo pular da lajota anterior para a atual. Então, se isso acontecer, para o P1 receber PD I-1 mais 1. E fazer a mesma coisa para o pulo 2. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o pulo 2. Então, PD-2 diferente de -1, cor -2. Opa, errei. Cor -2 diferente da cor igual à cor do I. E o pulo 2 aqui vai estar recebendo PD I-2 mais 1. O único detalhe que a gente tem que ver aqui é que eu só posso fazer esse pulo 2 se por um acaso eu tiver no I diferente do 2. Vou colocar aqui uma condição a mais. Se o I for maior que 2, pronto. Aqui eu vou simbolizar esses P1 e P2 com -1, identificando que inicialmente eu não consegui fazer esse pulo e se eu conseguir fazer esse pulo ele vai mudar. Aí agora, se por um acaso P2 é diferente de -1, eu consigo vir a partir do pulo 2. Se eu consigo vir a partir do pulo de distância 2, a minha PD na posição I vai ser igual à distância que eu consegui fazer com o pulo 2. Se não, eu vou testar se eu consigo fazer um pulo a partir da anterior. Pulo 1 diferente de -1. Então, PD na posição I vai receber P1. Se eu conseguir fazer com o pulo 2, a resposta é o pulo 2. Se eu conseguir fazer com o pulo 1, a resposta é o pulo 1. Se eu não conseguir fazer com nenhum dos dois, a resposta continua -1. Então, esse PD na posição I vai continuar com -1, simbolizando que eu não consegui chegar até aquele estado. E no final, a única coisa que é para eu fazer é eu imprimir a posição N. Eu vou aqui imprimir a posição C. E nessa posição C já vai identificar o valor mínimo que eu precisei gastar para chegar na posição C. Então, vou executar aqui. Copiar esse card de teste. Deu 8, beleza. Segundo card de teste. Deu -1, beleza. Terceiro card de teste.
Deu 6, beleza, vamos submeter. Então vem aqui enviar a solução. Pulo do gato está jogando. E acertou. Valeu, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Basicamente o que a gente fez aqui foi ler a entrada. Depois de ler a entrada, definimos que a distância para a posição 1 é 0. Depois definimos que a partir da posição 2 até em diante eu não sei a resposta. Depois a gente vai calcular essa resposta. Testamos o pulo 1 com distância 1, testamos um pulo com distância 2. Se a gente consegue com distância 1, para testar se a gente consegue com distância 1, é saber se eu tenho resposta na posição anterior e também se a cor da posição anterior é igual à minha cor. E da mesma forma para a distância 2. Para a distância 2, primeiro ele tem que estar a partir do terceiro, ele tem que ter conseguido chegar no 2 anterior e a cor do segundo anterior tem que ser igual à minha cor atual. Se ele conseguir fazer o pulo 1 ou o pulo 2, a gente vai tentar pegar a melhor resposta desses dois. Se eu consigo fazer um pulo a partir do 2, pulo 2, sempre vai ser melhor do que o pulo 1. Se eu conseguir fazer um pulo do 2, eu recebo o pulo do 2. Se eu conseguir fazer o pulo só de 1, eu recebo o pulo do 1. Se eu tentei fazer os dois e não consegui, não recebe nada e continua com menos 1. E na hora que eu imprimir a resposta, vai ter a resposta da distância 1 até a distância n. Olá pessoal, qualquer dúvida manda mensagem ou deixa um comentário. Até a próxima e bons estudos!